Olá, que bom ter você conosco aqui no Bá TV. Juntos estaremos cada vez mais de bem com a vida. O programa tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior Abrax. Home Angels, Unidade São Pedro, empresa especializada em cuidadores de pessoas. Imunidade inteligente é saúde plena for life. O seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Sul, a nossa FCDL. Olha só o que preparamos para você. O que fazer com a queda de cabelo provocada pelo tratamento da Covid-19? Você conhece o bioma do Pampa? Uma maravilha que você vai descobrir no Prefeitos em Ação. O pioneirismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul na retomada das atividades judiciais para atender a população. Oportunidades de emprego para a geração 60+, com o crescimento das vendas do varejo, agora no segundo semestre. Você perguntou? E nós viemos atrás da resposta. Sim, nós vamos falar sobre as dores das pessoas que sofreram com a Covid e estão sofrendo com a Covid em função do tratamento. Conosco, o doutor José Carlos Ricardo Guimarães. O doutor José Ricardo é médico, dermatologista, especialista em pele, pelos, unhas e notadamente em tumores. Mas como eu já disse, hoje nós vamos falar da questão pós-Covid. Doutor José Carlos, uma queixa recorrente das pessoas que sofreram com o Covid ou com a Covid é a queda de cabelo. O senhor explica essa dor para nós e as possibilidades de recuperar? A grande dor do Covid é o Covid por si só e a perda das pessoas e as sequelas passadas pelas pessoas. Dentre os efeitos pós-Covid, além das mortes, além desse sofrimento, que é o maior, né, são as pessoas que ficaram sequeladas pelo Covid, né, por terem se infectado pelo Covid. E a sequela mais frequente, mais comum, na minha experiência, e certamente não é muito diferente nos demais médicos dermatologistas, que por excelência são os que tratam o cabelo, é exatamente a queda exagerada do cabelo. É uma queda que lembra muito um termo técnico chamado eflúvio telogênico, que é aquela queda imparável, né? Não freável pós-parto. É muito semelhante, assim, toda vez que atendo uma paciente com um saco plástico cheio de cabelo que ela perdeu naquele dia para mostrar que realmente perdeu a quantidade, eu digo assim, olha, o que está acontecendo contigo, com a senhora, contigo, o homem, inclusive, é o que acontece com a mulher terceiro, quarto mês pós-parto. É um eflúvio, chama-se tecnicamente eflúvio telogênico. Então a pessoa começa a perder cabelo e mais cabelo. E se for num profissional que entende do assunto, ele explica isso, e aí a pergunta próxima, o que eu posso fazer para isso? Aí a gente responde, nada. O que pode fazer é aguardar que o vírus, que o cabelo volte a crescer no seu ciclo normal, e não tem nenhum medicamento, porque realmente aí é uma fresta para aqueles que não entendem do assunto, ou para aqueles que têm alguma vantagem, seja ela qual for, de prestígio, vontade de qualquer ordem, até para não deixarem o paciente sem nada, receitam medicamentos caros, não vai funcionar nada, e alguns pacientes trazem até problemas às vezes para nós, porque tem pacientes que saem extremamente revoltados, assim. Então, assim, a gente segue com a higiene normal, o shampoo comum, sabonete, a gente segue fazendo isso? Ou seria melhor algum produto mais natural? Não sei. O que o senhor aconselha?
Eu aconselho exatamente a tolerar a queda de cabelo, saber que aquilo ali é um acontecimento natural pós-Covid, como também a pós-gravídico lá, e a pessoa tolerar, né, cuidar o ralo do banheiro para não entupir, tem que chamar o encanador, né, manter a higiene da área circundante, assim, do ambiente, porque vai ter cabelo. Vai ter cabelo até na roupa do marido, do namorado, vai ter cabelo no quarto dos filhos, vai ter cabelo no seu escritório, vai ter cabelo em todos os fundos brancos, vai aparecer aqueles cabelos, enfim, né? Na fronha. Então a pessoa tem que conter a sua ansiedade, saber que o Covid, em tese, não deixar lá a pessoa no final careca, né? Calva, e suportar. E toda vez que receber alguma receita médica para a volta do cabelo pós-queda, traço Covid, não se angustie, não tome medicamentos. Tem dezenas de medicamentos que prometem o falso, prometem que vai voltar cabelo, e que 3 ou 4 me receitaram isso ou aquilo e não adiantou nada. Então a senhora vai sair sem receita e não vai adiantar nada também, porque vai parar o seu cabelo independente de medicamento. Porém, como tudo na vida, tem o outro lado, né? Fica o recado de que tudo passa. A queda de cabelo também passa e você deve continuar com a vida normal, fazendo a sua higiene pessoal e a higiene do seu ambiente. É isso, doutor José? E não esqueçamos que o cabelo pós-Covid cai mais, mas o cabelo cai sempre, né? O cabelo cai sempre. Então aumenta exatamente o volume, o número de fios queda dia, né? E para quase todas as quedas de cabelo não tem medicamento, a não ser que a pessoa tenha uma doença específica, a pessoa tem uma infecção importante, a pessoa tem um estresse de sangramento muito grave anteriormente a isso, a pessoa tem alguma doença infecciosa, a pessoa tem algum problema, uma doença no cabelo, mas essa pós-Covid, repito, é comparável à queda pós-parto no terceiro, quarto mês e vai até o quinto, sexto, sétimo mês, né? O que as pessoas não devem deixar é de fazerem a higiene preocupadas com a queda, até porque se é verdade que a gente deve manter a limpeza do corpo e tomando banho diariamente, imagine uma rede de ataque de tudo que é tipo de micro-organismos, porque o cabelo é uma rede de ataque de vírus, bactérias, micro-organismos, sujeira, poeira. Então, se tem que lavar o corpo como medida de higiene, imagine um ninho de tudo que é ruim, né? Então, realmente tem que lavar o cabelo todo dia. Vai cair bastante cabelo? Vai. Mas não nos esqueçamos que o cabelo, como a grama cortada, ele vai voltar. Além desse notável conhecimento, porque o Dr. José Carlos Ricardi, ele é médico dermatologista com o título da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E fica, então, o nosso recado de esperança. Se o seu cabelinho está caindo, não se preocupe. Isso vai passar. Muito bem, satisfação, muita satisfação em tê-lo conosco, prefeito de Caçapava do Sul, aliás, uma cidade que eu ainda não conheço, o senhor Giovanni Amestoy da Silva. O senhor é gestor da capital da geodiversidade. Explica para nós, prefeito, por favor. Nós aqui, né, temos um histórico, Cris, e a toda a população do nosso estado, nós temos um histórico de extração mineral, né, e também uma área geológica muito grande, na qual, né, nós somos o primeiro, né, o maior produtor de calcário do estado, produzindo 85% do calcário do estado. Também já fomos um dos maiores produtores de cobre do Brasil. E aqui temos uma geodiversidade, né, que é, né, uma grande diversidade
de Estudos Minerais, na qual, né, nós recebemos esse título aí pela Assembleia Legislativa do Estado, e na qual, com muito prazer, né, nós recebemos aqui diversas instituições de ensino, diversas universidades, entre as quais, né, sediamos aqui em Caçapava um campus da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, mas também recebemos aqui diversas universidades, entre as quais Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outras, que vêm, né, pesquisar os solos aqui de Caçapava devido, né, à sua imensa diversidade aí, de minerais. Prefeito Amestoy, eu achei muito lindo, entre as atrações do município de Caçapava, a consideração de portal do bioma Pampa. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre este bioma? O bioma Pampa, né, ele é um dos últimos biomas nativos e mais preservados do nosso país. O bioma Pampa, ele se estende aqui por todo o Pampa Gaúcho, e na qual nós somos, né, um dos primeiros municípios, dos primeiros territórios na qual, né, o bioma Pampa se estende. Então, nós temos uma grande área de preservação aqui do bioma Pampa, um bioma extremamente importante para biologia, né, tanto do estado quanto do país, na qual nós temos uma grande preservação para o nosso orgulho, né, ele, né, tem o seu início aqui na nossa cidade de Caçapava. Prefeito, saindo um pouquinho da natureza e nos dirigindo à história, Caçapava foi a segunda capital farroupilha? Exatamente. Nós, né, para o nosso orgulho, durante a Revolução Farroupilha, né, assim que Piratini foi tomada pelos imperiais, né, eles imediatamente mudaram a capital, né, para aqui, para o nosso município de Caçapava do Sul, que durante 1 ano e meio foi capital da República Rio-Grandense. Até hoje, né, nós temos aqui ruínas, nós temos aqui casas históricas, nós temos aqui, né, diversas lembranças desse tempo, a qual o jornal O Povo também foi impresso aqui em Caçapava, e aonde foi cantado pela primeira vez, né, o hino rio-grandense aqui no nosso município de Caçapava do Sul. Então, para o nosso orgulho, né, o nosso município, né, foi a segunda capital farroupilha aí durante a nossa Revolução Farroupilha, que é um dos grandes orgulhos do nosso estado e que, né, tem um dos berços da Revolução Farroupilha aqui no nosso município de Caçapava do Sul. Falando em orgulho, prefeito Giovanni Amestoy da Silva, eu vou lhe pedir a gentileza que o senhor faça um convite para porque as pessoas poderiam visitar o município em relação às atrações turísticas. Nós aqui temos diversos atrativos naturais, na qual as pessoas, né, no qual nossa população vai se sentir, né, vai sentir um contato muito próximo com a natureza, com a geodiversidade, também com um povo acolhedor, e conhecendo ou relembrando a sua história, a nossa história e a história do nosso povo. Nós temos aqui a Pedra do Segredo, né, nós temos aqui as Guaritas, que é uma das 7 maravilhas do estado, nós temos o Forte Dom Pedro II, que é um dos últimos, que é o último forte, a última fortificação que foi construída, né, durante ainda o Império, durante ainda, né, o reinado de Dom Pedro II, e na qual também aqui temos diversas casas históricas, temos aqui belezas naturais e históricas, e também, né, temos agora um dos berços da produção de azeite de oliva. Também, né, temos uma farta e deliciosa gastronomia, na qual os turistas vão se sentir muito à vontade para conhecer o nosso município, conhecendo as belezas naturais, lembrando a história do nosso estado, do nosso país, e também desfrutando de uma boa gastronomia, conhecendo produção de azeite de oliva e atrativos, né, na qual as pessoas vão gostar e vão se sentir, né, muito acolhidas aqui no nosso município de Caçapava do Sul. Vai ser um prazer receber a todos aqui na nossa cidade de Caçapava. Tá aí uma boa dica para quem quiser conhecer as diversidades do nosso Rio Grande do Sul. Muito, muito obrigado, prefeito Giovanni Amestoy da Silva, por estar conosco no Te Bem com a Vida. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a nossa cidade.
Sim, é possível. Nós da empresa Home Angels possuímos profissionais qualificados para lhe auxiliar em consultas médicas e também exames. Como vai, Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Associação do Ministério Público Rio Grande do Sul. Um enorme prazer em recebê-lo no De Bem com a Vida, Dr. João Ricardo. O prazer é meu, Cris, estar aqui com vocês no De Bem com a Vida, falando um pouco sobre a nossa atividade, que é sempre um prazer estar esclarecendo aí a todos o que fazemos, né, e o que estamos também fazendo nesse momento, durante essa pandemia, que queremos que esse ano seja, se Deus quiser, os últimos momentos dela. Sim, é o desejo de todos nós. E por falar nisso, Dr. João Ricardo Tavares, como é que está acontecendo o trabalho do MP nesse contexto de coronavírus, de Covid, de novas variantes? Por favor. Olha, nós tivemos, assim como todas as instituições e todas as pessoas, né, que nos adaptarmos a essa nova realidade que chegou às nossas vidas em março de 2020. Nós, inicialmente, fomos muito impactados, porque ou fomos obrigados a fechar as portas, mas, logo em seguida, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, aliás, foi o pioneiro em todo o Brasil, foi o primeiro a abrir as portas de novo, com todas as medidas sanitárias, evidentemente, né, com redução de pessoal e de público circulando pelos nossos prédios, mas menos de um mês, 40 dias, não sei te precisar exatamente agora, que não me recordo mais o tempo, mas voltamos a abrir as portas para o atendimento de toda a população. E assim permanecemos até hoje, né? Não interrompemos o nosso trabalho em nenhum minuto da pandemia, porque fazíamos ele de forma virtual, tanto na atividade judicial como no extrajudicial, mas o Ministério Público, como eu disse, do Rio Grande do Sul, foi o primeiro que voltou a abrir as portas dos seus prédios para atender a população, com todas as medidas sanitárias que foram necessárias. E surgiram muitas ideias e muitas maneiras diferentes, né, de encarar as nossas atribuições e os nossos desafios que tivemos durante essa pandemia. E o Ministério Público teve um desafio muito maior ainda, que era, além de garantir, né, o atendimento da população na área de saúde, e tivemos espalhados em todo o Rio Grande os colegas preocupados com isso, né, a fim de aumentar, que fossem aumentado o número de vagas nos atendimentos hospitalares, em auxílio aos prefeitos e às prefeituras, para que pudessem também atender a população, porque foi um desafio imenso também para as prefeituras poderem se adequarem às necessidades na área de saúde que vieram, né, nesses desafios com o problemão que estamos vivendo. Agora, por exemplo, o desafio também tem sido a volta às aulas com segurança, né? Nós temos nessas idas e vindas de aumento de número de casos, né, também o desafio na área de educação se mostra muito presente, porque as crianças também tiveram esse prejuízo, não só de ficar sem aulas presenciais, mas em muitas localidades de terem voltado às aulas presenciais e logo em seguida as escolas terem de novo que fecharem as portas, né? Eu peço que o senhor explique para nós sobre o desafio do projeto Alquimia 2, por favor. O projeto Alquimia 2 foi desenvolvido por um colega chamado Fernando Alves, que, por sinal, é meu vice-presidente aqui na Associação do Ministério Público, mas ele é promotor de justiça no litoral aqui gaúcho. E ele teve uma ideia genial, no meu ver, que foi a seguinte: os celulares que são apreendidos, né, e estão nas delegacias de polícia, decorrentes de operações policiais ou de vistorias dentro das casas prisionais do Estado, eles serem doados para os alunos da rede pública estadual carentes, que não tinham acesso às aulas em decorrência de não terem acesso à internet, seja por ausência da própria internet, seja porque quando tinham a internet não tinham equipamento adequado para assistirem às aulas. Então, esse colega ele teve a ideia de levar uma parceria com o Centro Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que recupera esses celulares, né? Na realidade, ele deleta todos os dados que tem no celular, recupera os softwares desses celulares e coloca à disposição
das escolas estaduais para esses alunos mais carentes terem acesso às aulas virtuais. Em contrapartida, o Estado, então, paga a internet para que esses alunos possam ter aula, né? Esse projeto está se espalhando por todo o Brasil, foi uma iniciativa aqui do Rio Grande do Sul, como eu disse, e ele está agora, vários estados da federação estão copiando isso, né? E o projeto Alquimia está se multiplicando, não só aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, como eu disse também em todo o Brasil, que é motivo de muito orgulho para nós e foi uma das ideias surgidas em razão da pandemia e que veio trazer aí um benefício social muito grande para esses alunos que não tinham condições e estavam perdendo efetivamente matéria e ficando para trás, né, na evolução de ano a ano do seu ensino. E foi muito bacana. Eu acho que é um projeto que nos orgulha muito. Presidente João Ricardo, agradeço muito mais uma vez a sua presença e outra vez eu gostaria de conversar com outro numa próxima oportunidade sobre o projeto Alquimia 1. Um grande abraço, que o senhor esteja cada vez mais de bem com a vida. Muito obrigado igualmente a todos aí, os telespectadores também do programa e a todos vocês. Foi um prazer estar no programa e sempre às ordens por aqui. Muito obrigado. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Como vai, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, o nosso empresário Vitor Augusto Koch. O senhor fala de onde, presidente? Olá, Cristina. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Eu falo de Três Coroas, da minha loja, uma loja de móveis e eletrodomésticos, onde a gente está buscando a retomada aí do desenvolvimento econômico. Falando em celebração, presidente, em comemoração, a previsão de especialistas apontam para um segundo semestre de crescimento das vendas. Qual a projeção da FCDL? Olha, na verdade, Cristina, nós temos aí indicadores que estão alinhados com essa previsão desses especialistas, e especialmente também essa questão da pandemia, que a vacinação está avançando a passos largos, e que é uma previsão aí de setembro, praticamente toda a população adulta do estado do Rio Grande do Sul estar vacinada. Isso é um motivo de muita alegria e muito entusiasmo para nós do varejo, que é um setor produtivo muito importante dentro da economia de um estado, de um município, de um país, e onde nós tivemos aí algumas situações muito complicadas em virtude de decisões equivocadas por parte do senhor governador do estado, da sua equipe de crise, e essa notícia ela vem, então, alinhada com várias situações que nos indicam que haverá uma retomada bem interessante nos próximos meses. A flexibilização, então, das restrições que foram impostas, o auxílio emergencial do governo federal é muito importante. Sem esse auxílio emergencial, certamente nós não teríamos essa expectativa da retomada, e onde mais uma vez ela foi estendida até outubro, e que é muito importante isso, porque é dinheiro circulante que estará no mercado, e quando há dinheiro circulante no mercado, a tendência de negócios melhora bastante. A antecipação do 13º salário para os pensionistas e aposentados do INSS, e também é mais um dinheiro que é jogado no mercado, e que certamente aí 30% desses valores que foram pagos vai circular no comércio.
E aí existe a situação toda do segundo semestre, historicamente sempre ser melhor, em razão de muitas datas festivas. Por exemplo, agora nós temos aí dia 26, na próxima segunda-feira, nós temos o Dia dos Avós, que é uma data que vem também ficando importante no calendário do varejo, e onde os avós são presenteados e são bastante valorizados. E nós temos aí, então, o Dia dos Pais, que é uma das datas importantíssimas, né? Talvez seja a terceira data dentro do calendário do varejo, perde para o Dia das Mães, mas é muito importante. Aí, posteriormente, nós temos o Dia das Crianças, e aí tem essa situação nova que surgiu nos últimos anos, que é o Black Friday, onde, claro que se acentuam mais as vendas de eletroeletrônicos, mas o varejo está aproveitando a oportunidade e consegue aí atender a todos os segmentos de uma forma bem importante. E aí o Natal é a safra do varejo. Então, nós estamos prevendo aí em aumento de faturamento em torno de 30%, isso é em valores. É claro que a gente precisa descontar aí a inflação e especialmente a elevação dos preços, mas acreditamos que nós teremos um aumento real em torno de 4% na base comparativa de 2019, o que é uma retomada bem interessante e que nos motiva a continuar lutando e buscando aí essa recuperação das irreparáveis perdas que nós tivemos em razão dessas ações equivocadas que foram tomadas durante a pandemia. Presidente, nessa perspectiva de positividade, nós podemos projetar também a abertura de novos postos de trabalho, inclusive para a geração 60+? Olha, na verdade, existe uma expectativa muito grande e sempre era uma tendência a partir de outubro, o varejo, em toda a sua amplitude, né, que nós chamamos do varejo ampliado, contratar temporários. E isso se dá em razão do fluxo das pessoas, de férias, e o período natalino, então, que é um período onde muitas vezes havia aglomeração, né, antes da pandemia, de pessoas, e para que se pudesse atender bem, então, a toda demanda, a gente contratava temporariamente, assim como restaurantes, hotéis também. E isso vai acontecer, sim, no ano de 2021. E nós temos aí uma expectativa que muitas pessoas poderão ser contratadas, e especialmente está se aproveitando, sim, a mão de obra de pessoas já com mais de 60 anos, onde são pessoas aptas, experientes e bastante equilibradas para atender a demanda que o varejo precisa, que é a qualificação no atendimento. Muito obrigado, presidente da nossa FCDL, por sempre partilhar informações e desta vez, graças a Deus, com boas perspectivas. Que o Rio Grande fique cada vez mais de bem com a vida. Um abraço, presidente. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Gente, passou tão ligeiro que eu já estou com saudades. Lembrando que o De Bem com a Vida agradece o seu carinho e a sua companhia. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax, Home Angels, Unidade São Pedro, empresa especializada em cuidadores de pessoas. Imunidade inteligente é saúde plena for life. O seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. E Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Sul, a nossa FCDL. Este programa também pode ser assistido no YouTube e também no Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida, Talk Show. Lembre-se, o que importa de fato é estar cada vez mais de bem com a vida.